E aí, pessoal, como estamos? Como é que estão aí resolvendo questões relativas a linguagens? Pensando nessas dificuldades que são encontradas naturalmente no processo de estudo, no processo de formação para uma boa prova de linguagens no Enem, nós temos trabalhado aí nas redes com textos poéticos, resolvendo, tirando dúvidas de poemas, uma dificuldade que é nacional. Muito difícil você encontrar um aluno que diga, não, eu consigo gabaritar todas as questões de poesia que envolvam poemas na prova do Enem. Pensando nisso aí, nós disponibilizamos uma lista, tá? E essa lista, semanalmente, aí a gente sempre está discutindo, sempre está tirando dúvidas de vários alunos. Muito bem, hoje a gente vai resolver aqui, nessa nossa primeira lista de 2026, nós vamos resolver uma questão, propositalmente não fornecemos o gabarito exatamente para estimular a curiosidade, para aguçar, né, para bagunçar um pouquinho, é bom bagunçar. E aí a gente tem aqui um poema, tá? O Livro das Semelhanças, né? O poema aqui foi extraído, né, deste livro aqui, vamos marcá-lo aqui. É importantíssimo que nós sempre observemos de onde foi extraído o texto poético, ou qualquer que seja o texto, mas particularmente aqui o texto poético. E aí, olha o comando da questão, gente. Essa questão, ela é, tá, de um nível mediano. No poema, a complementariedade, essa palavra é importante, a complementariedade, ou seja, existem seres, elementos aí, né, que estão se completando. E aí a própria questão já diz que são dois amantes. Então há uma relação de complementariedade entre duas pessoas. E aí a questão está pedindo para a gente que essa relação de completude, de complemento, ela se dá pela alusão. Leonardo, o que é que seria a alusão? Uma referência, né? Alguma referência que se faz a algo externo. E essa relação de complementariedade, ela está expressa por quê? A alusão se dá a partir de quê? E aí, meu amigo, mais uma vez a gente vai chamar a atenção. É aquela questão que tu tem que ler com muita atenção, com muita cautela, marcando, exatamente fazendo o que a gente está fazendo aqui. Grifando palavras, destacando elementos. E aí o poema se chama Minas. Se eu encostasse meu ouvido no seu peito, olha aí, ó, olha o meu, olha o seu. Então eu tenho aqui um eu, tá? Que está aqui com um outro. Eu tenho uma relação aqui do eu, até porque a própria questão, né, já disse que é uma relação entre dois amantes, tá? Há uma relação aí de sentimento, de afeto. Se eu encostasse meu ouvido no seu peito, ouviria o tumulto do mar, o alarido estridente dos banhistas, cegos de sol, o baque das ondas quando despencam na praia. E aí a gente termina, poema belíssimo, né? Vem, escuta no meu peito o silêncio elementar dos metais. E aí, gente, observe que na primeira estrofe, né? A primeira estrofe, vamos marcar aqui, nessa primeira estrofe aqui, o eu lírico convida o outro a ouvir. Se eu encostasse meu ouvido no seu peito, ele se convida para ouvir as experiências no peito do outro. Nessa segunda estrofe, há o convite para que seja feito o processo inverso. Escuta no meu peito, olha aí, ó, meu peito, seu peito. Ou seja, a relação está se complementando, a relação de complementariedade. Só que aí a gente tem alguns distratores. Vamos olhar as alternativas, tá? A complementariedade é expressa pela alusão a. Na enquete que a gente fez nas nossas redes, a maioria da galera foi de letra B. E quem foi de letra B vacilou, tá? A letra B, ela tá errada aqui, elementos naturais semelhantes. Por que letra B, gente? Deixa teu comentário aí. O gabarito que a gente vai marcar aqui, ó, seria a letra A. A letra A é a alternativa memórias vividas em conjunto. E aí sempre buscar uma palavra que remeta a algo do texto, a algo da frase temática, do próprio comando. Conjunto, complementariedade, memórias. Eu acho que essa palavra aqui é fundamental. Se eu lhe peço para ouvir alguma coisa, tá? Se eu estou te pedindo para ouvir alguma coisa no meu peito,
E se você me chama para ouvir alguma coisa no teu peito, é porque certamente nós compartilhamos momentos. É porque certamente memórias foram bem vividas. E aí, o que é a vida, já pergunta o poeta, se não a coleção de boas memórias. A letra A é o gabarito correto. Letra B, elementos naturais semelhantes. O poema não nos coloca isso. Tá? O poema não nos coloca isso. Esses elementos aí não são por ele que essa complementariedade ela é colocada. Corpos unidos irremediavelmente, não é por aí, é um distrator. Espaços com elementos diversos, o texto também não nos autoriza isso. Ruídos emitidos por cada um deles. Essa letra E, ela é bem, um pouquinho aqui, deixa eu marcar aqui, ela é bem absurda. Ruídos emitidos, espaços com elementos diversos, tá? A letra B até poderia, mas a palavra-chave, duas palavras-chave para a alternativa A. Memórias e conjunto. Beleza? Gabaritou aí? Deixa teu recado aí. Ainda assim você não compreendeu, porque é possível isso, eu estou explicando, tentando facilitar, e talvez você, Leonardo, eu não consiga entender porque é que a letra A não. Deixa um comentário, nos procura, se esse problema ainda persistir, tá? Mas dicas importantes, sempre haverá alguma palavra no texto ou no comando que te levarão, tá, à alternativa correta, a algo da alternativa correta. Então, o Textos Poéticos número 1 de 2026, a questão 5, gabarito, letra A. Beleza? Curtiu? Comenta, curte, compartilha, indica para alguém aí, tá? Porque a gente vai trabalhar com poema até o Enem. Ali, preparar melhor para que você chegue lá na prova voando na hora e não se assuste na hora de interpretar um texto poético. E aí? Quer ter acesso a essas listas semanais envolvendo resolução de itens, envolvendo textos poéticos, envolvendo poemas? Quer ter acesso? É só entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, que a gente vai, claro, possibilitar, disponibilizar e fazer com que você não se atrapalhe, não tenha dúvidas e, claro, possa fazer uma prova de linguagens muito mais tranquila. Beleza?